Doutor, o que é esses dados pessoais sensíveis que é tão falado dentro da LGPD? Explica para a gente entender. E aí eu te pergunto, o condomínio ele pode tratar esses dados pessoais sensíveis? Como que funciona isso? Tá. Bom, a lei ela cria essa figura do dado sensível, porque são dados que, pelo próprio nome, eles trazem uma consequência maior para a pessoa se vierem, porventura, a ser vazados, tá? São dados que, de alguma forma ou de outra, podem acarretar, por exemplo, discriminação, né? Pode acarretar uma invasão em direitos personalíssimos, né? No âmbito íntimo da pessoa, tá? Vou utilizar um pouco essa determinação aqui da possibilidade de criar uma discriminação, que ele fica ele é mais claro, tá? Por exemplo, a lei é específica ao falar que dados de etnia, dados de opções políticas, opções sexuais, opções religiosas, são dados sensíveis. Porque se porventura forem vazados, existe aí uma grande possibilidade desse dado causar eventuais discriminações na sociedade, né? Nós já, infelizmente, né, acompanhamos alguns casos, né, no dia a dia de discriminação realizada por conta da ciência dessas informações, né? Quantas pessoas não são discriminadas simplesmente por conta da cor de pele, o que é impossível você imaginar numa sociedade evoluída, né? Outra coisa que você falou de dados sensíveis, por exemplo, se um síndico sem noção, ele tem acesso aos moradores, ele sabe, por exemplo, se o morador pagou ou não a cota condominial, ele sabe se o morador está ou não fazendo algum acordo de pagamento. Vamos supor que um síndico sem noção jogue no grupo de WhatsApp um acordo que um morador fez com a empresa de cobrança. Isso é um vazamento de dados de um síndico totalmente sem responsabilidade, mas a gente sabe que na prática isso pode acontecer, né? Por mais absurdo que pareça. Pode acontecer, mas aí eu tenho que tomar um cuidado, porque esse tipo de dado ele não é um dado sensível. Precisa ser protegido? Sim, mas ele não é um dado tido como sensível. Tá. Eu vou dar um exemplo de dado sensível, e daí eu entro nesse exemplo que você colocou. Por exemplo, dados biométricos são dados sensíveis. E aí você não pode tratar dados sensíveis com base no cumprimento de um contrato ou no legítimo interesse. Então, quando você fala, por exemplo, eu vou captar a foto da pessoa, o dado biométrico do rosto dela, ou a própria digital para que a pessoa acesse o sistema, acesse o condomínio. É um mecanismo que traz segurança para o condomínio e para todos os condôminos, mas, ao mesmo tempo, é um tratamento de dado sensível. O condômino pode se recusar? Ele, em tese, pode. Ele pode se recusar. Aí o condomínio, representado pelo síndico, tem que ter algumas alternativas viáveis para essa pessoa, tá certo? Então, logicamente que isso sempre será tratado como exceção, mas não pode ser objeto de discriminação. Então, por exemplo, para tal pessoa foi permitido aí a utilização de um aparelho. Embora isso tenha discussões a respeito da segurança, enfim, ele vai com chaveirinho de acesso, né? Bom, tudo bem, mas isso não pode ser exposto, por exemplo, numa assembleia, para que aquela pessoa seja apontada numa assembleia. Aí vem uma outra questão, que é, por exemplo, a utilização do WhatsApp e de informações contratuais, com informações financeiras. Os condôminos, eles precisam ser informados a respeito da situação financeira do condomínio, mas sem a exposição da pessoa do condômino. Então, assim, quando o síndico ele expõe um dado tão importante quanto esse, o contrato que demonstra o acordo financeiro para todos os condôminos, e se essa exposição foi feita fora de um ambiente controlado, legalmente permitido, por exemplo, uma assembleia pode aprovar determinado acordo com determinado condômino. Perfeito. Agora, você não pode expor esse contrato numa rede de WhatsApp que você não sabe mais ou menos quem está lá naquela rede. Perfeito? Então, aí você tem uma exposição que pode acarretar, sim, um dano ao condômino.